pela resplandecência do nosso rosto, por estar vivendo Cristo, eles possam ser atraídos por essa luz. Eu vou contar uma história para vocês, antes de apresentar a palavra dos dízimos, das ofertas. O texto que Deus me deu está lá em Lucas 16. A Tati até começou o culto falando sobre mordomia, e ela disse a mordomia do templo. E Deus teve um mordomo, por um curto período de tempo, fiel no céu, chamado Satanás. Bem pequenininho. Nós sabemos, e nós já estudamos sobre isso não vai ser novidade, que Deus sempre existiu, certo? Ele é eterno, habita numa luz inacessível e tem Ele só a imortalidade da alma. Porque Jesus morreu e ressuscitou, Mateus 28:18, diz que Ele recebeu todo o poder do céu e na terra. Então Ele recebeu do Pai a imortalidade da alma, e Ele, por ter vencido, traz essa imortalidade, nos concede através da sua vida essa imortalidade, se formos fiel até o fim. E aconteceu que Deus existia, sempre existiu, não há um ponto da eternidade, mas Jesus existiu num ponto da eternidade onde foi gerado pelo Pai. E quando Deus gerou a Jesus, deu a vida a Jesus lá no céu, Ele contou um plano para Ele. Ele contou o plano da salvação. Olha, filho, eu sou um Deus criador e eu quero criar muitas coisas, mas vai acontecer coisas terríveis, e eu queria saber se você está disponível a morrer por este povo, que pode vir a cair. E Jesus então assina o seu atestado de fiador, né? Aquele que vai garantir a dívida do pecador. Isso está escrito em Apocalipse 13:8. Acho que é isso, se quiser alguém conferir. E Jesus assina, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E aí começa uma relação incrível. Deus fala, agora nós vamos criar os anjos. E criou-se os anjos, principados, potestades, todas as hostes de anjos. E foi estabelecida um governo sobre o céu, sobre esses anjos. E Deus estabeleceu o que então como lei para eles? Os 10 mandamentos. Isso eu também já preguei, isso está num salmo que Deus demonstrou a sua lei aos anjos. Bom, Jesus então é chamado a um concílio nos céus, ele e o Pai, e o Pai diz assim para ele, bom, nós já criamos os anjos, estabelecemos a lei, que é o padrão moral, agora eu vou criar os mundos. Nós já estudamos isso também, base bíblica, Jó 1, versículo, se eu não me engano, acho que é o 6, que fala que houve a reunião nos céus. E depois Jó 2:2 também fala, porque não é uma única reunião que acontece. Essa reunião, ela continua acontecendo, onde os representantes dos mundos não caídos vão até a presença de Deus. Estava lá quem? Satanás. Por quê? Porque ele passou a ser o representante do nosso mundo, porque o Adão pecou e entregou o domínio para ele. Bom, Jesus é chamado e o Pai fala, olha, e nós vamos começar a criar os mundos. Quando Satanás entendeu que o Pai não tinha chamado, porque ele era o querubim oferidor, ele que detectava se uma coisa estava boa, se não estava boa, como aquilo poderia ficar excelente. Ele era o oferidor de medidas, o que está excelente. Então ele imaginou, como assim não me chamaram para esse concílio? E começou controle de qualidade, e começou a achar-se iniquidade em Satanás. E aí ele começou a se rebelar contra o governo do Deus Altíssimo. Nesse momento, houve outro concílio em que ele foi desmascarado aos anjos, porém ficou aquela dúvida, mas ele não era o oferidor de medidas? Ele não tinha um acesso tão próximo de Deus? Será que ele não tem realmente razão de estar questionando a Deus, justamente por conviver tão de perto com Ele? Bom, Deus o expulsou do céu. Essa batalha acontece lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, irmãos, ele é um resumo de toda a história da Terra, da Primeira Guerra Mundial, da Segunda e da Terceira. Universal, mundial não, universal. Ele é um resumão, depois a gente vai estudar, vocês vão entender isso. Então, lá em Daniel, em Apocalipse 12,
o que acontece? Satanás é expulso do céu. Ele precisava de um lugar para morar. E ele foi tentar achar um lugar no universo para morar. Só que isso não emperrou ou adiou a obra que Deus tinha comunicado fazer junto com Cristo, que era a criação dos mundos. E começou a criação dos mundos. E eles começaram a criar. E em cada mundo criado, existia uma árvore do bem e do mal, e uma árvore da vida. Não eram as duas árvores que foram colocadas no jardim do Éden, onde foi colocado Adão e Eva. Deus não faz acepção de pessoas. Então todos os mundos que foram sendo criados, em cada um deles foi colocado uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e foi dado a mesma ordem. Foi dito assim: desta que de todas as árvores vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando os mundos foram sendo criados, Satanás estava à procura de um reino. E ele passou em cada um desses mundos, mas Deus deu uma ordem para Adão, que é a mesma ordem que ele deu para os outros mundos não caídos. Ele disse: vigiai e dominai sobre as aves do campo, sobre tudo que tem aqui. E ele disse isso para os outros mundos. E os outros mundos não caíram. E Satanás estava sem um lugar para exercitar, para desenvolver o reino diabólico de iniquidade, dizendo: eu sou o melhor, eu vou armar um reino. Isso está em Isaías 14, fala: eu vou me assentar no lugar de Deus. Hoje a Simone leu 2 Tessalonicenses 2, que fala que vai contra tudo que se chama Deus e quer se assentar no lugar de Deus. Satanás a procura, e Deus chegou no momento de criação de qual mundo? O nosso. E assim como ele fez nos outros, ele fez no nosso mundo. E ele disse para Adão: Adão, olha, vigia e domina. Por que será que Deus deu essa ordem? Porque Satanás já não estava mais no céu, ele tinha sido expulso, e ele sabia que ele estava procurando um lugar para desenvolver o seu reino. Mas infelizmente Adão caiu. E caindo Adão, a chave desse planeta, o domínio, foi passado para Satanás. Agora você abre a sua Bíblia tendo consciência disso. Todos os outros mundos exercem a mordomia fiel. Como assim, pastor? Mordomia fiel. Todos estão debaixo da lei de Deus, por reconhecer que Ele é o governo soberano, absoluto, acima das leis morais de Deus e dos seus concílios. Não há ninguém mais. Não existe reinos, irmãos. Para os mundos não caídos não existe presidente, não existe ministro da saúde, não existe ministro da economia, não existe ministro da cultura e do entretenimento, não existe ministro da educação, porque existe um só presidente, um só governo, um só ministro, chamado Deus, o Todo-Poderoso. E todos os reinos que não caíram aceitaram esse estabelecimento de Deus como mordomia, se colocando debaixo do seu chefe rico. Mas Satanás não. Satanás disse: eu não me submeto a essa mordomia. Tanto que em Ezequiel 28, o que ele fazia? Abre a sua Bíblia lá em Ezequiel, vamos ler um versículo só. Ezequiel 28. Diz assim, no versículo 16. Olha, tudo isso que eu contei para vocês está nos primeiros escritos, página 40. Foi a visão da Ellen White, não estou surtando não, tá? Estou contando algo que eu vi, que eu li e que ela viu, tá bom? E tem base bíblica para nós. Versículo 16 de Ezequiel 28 diz assim: na multiplicação do teu comércio, falando de Satanás. Como assim? Multiplicação do comércio de Satanás.
as negociações ilícitas que ele fez com os anjos contra Deus, tá? Se encheu o teu interior de violência e pecastes, porque ele não se submeteu à soberania de Deus, ao governo de Deus, dizendo, não, eu tenho que estar nessa reunião, sou eu que sou o feridor de medidas, eu sou o controle de qualidade, e ele não me chamou. E aí encheu o coração dele de violência e pecaste. Pelo que Deus lançou, né? Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Então ele fazia o quê? Multiplicação de, essa é a palavra-chave que eu quero desse versículo. Multiplicação de comércio. Ou seja, ele tentava trazer os anjos criados por Deus e Jesus contra o governo de Deus. E sabe o que Deus fala para nós nessa manhã? Qual que é a aplicação dessa visão da Ellen White em Primeiros Escritos, página 40, que nós vamos relacionar com Lucas aqui 16, que é a parábola do mordomo infiel? Que essa multiplicação que Satanás fez a favor, contra Deus, tentando enganar os anjos do Senhor, como ele entrou nesse país para estabelecer, nesse mundo para estabelecer o seu reino, é exatamente o que ele tenta fazer comigo, com você. Ele se tornou mordomo infiel, e é o que Satanás tenta fazer conosco, fazer nos tornar mordomos infiéis. E agora nós vamos ler essa parábola, para entender um pouquinho mais da palavra do dízimo. Lucas 16, versículo 1. A parábola do mordomo infiel. E dizia também, essa parábola do mordomo infiel, então eu posso traduzir que Jesus estava falando de quem? Satanás. E que se nós não vigiássemos, ele faria de nós mordomos infiéis. Porque ele quer fazer com que nós nos tornemos a imagem e semelhança dele. E nós temos que lutar para sermos a imagem e semelhança de Cristo. E dizia também aos seus discípulos, Jesus, tá? Havia um certo homem rico. De quem será que Jesus estava falando? Deus? O qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante o seu chefe, o homem rico, de dissipar os seus bens. Qual era o maior bem que Deus tinha? Tudo que ele criou. Nós somos o maior bem do Senhor. E o que Satanás tenta fazer? Roubar. E quando ele incita a nossa mente para que nós não obedeçamos os mandamentos de Deus, e a gente já aprendeu que na lei está, não furtarás ou roubarás. E lá em Malaquias diz, não roubarás o homem a Deus, é quebra de mandamento. Ok. Versículo 2. E ele, chamando o homem rico, chefe desse mordomo, disse-lhe, que é isso que ouço de ti? As pessoas estavam falando que ele estava sendo infiel. Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E hoje eu pergunto para você, será que Deus está olhando para a tua vida? Porque nós todos somos mordomos. A questão é se somos fiéis ou infiéis. Para os infiéis, que Deus sabe quem os são, Ele está dizendo assim nessa manhã, presta conta do teu serviço, da tua mordomia. O que é que você tem feito? Quais são as abominações, que é quebra de mandamento, que você tem efetuado diariamente na sua vida? Qual é a mordomia se tratando? A mordomia é uma palavra muito ampla. Nós já vimos que tem mordomia do tempo, mas tem mordomia do dízimo, tem mordomia das ofertas. E hoje, especificamente, nós estamos falando da mordomia do dízimo, das ofertas e das ofertas alçadas, que são os trabalhos prestados na casa do Senhor. Tem gente que é mordomo infiel no trabalho, no santuário, porque Deus já chamou para estar aqui, mas por medo, por preguiça, por inconstância na vida espiritual,
não está aqui. Então você é um mordomo infiel na parte das ofertas alçadas. Versículo 3. E o mordomo disse consigo: que farei? Olha o pensamento apoiado no seu próprio entendimento lá de Provérbios 3, sabe? Quando Deus te pega fazendo as coisas erradas e Ele te confronta, em vez de você se humilhar ao Senhor e dizer: sim, Senhor, eu tenho te roubado nas ofertas, eu tenho te roubado nos dízimos, eu tenho te roubado nas ofertas alçadas, o que nós fazemos à imagem e semelhança do diabo? Multiplicamos o nosso comércio. Tentamos dizer para Deus que não é bem assim. E nós vamos ver que o mordomo infiel começa a ter atitudes contrárias àquela que o seu chefe espera, seu homem rico. Em vez de ele se humilhar e dizer: eu pequei, tu podes me perdoar, ele vai começar a multiplicar o seu comércio. Aí ele começa a pensar com ele mesmo, apoiado no seu próprio entendimento, né? Cavar eu não posso. Mendigar tenho vergonha. Aí eu penso, se alguém está errado e tem temor a Deus e diz: olha, porque todo pecado tem uma consequência. E se a consequência do pecado é cavar, vá cavar. Se é mendigar, vá mendigar. Mas receba a salvação do teu Senhor. Mas ele com ele mesmo, ele disse: não vou fazer isso. Qual característica eu encontro de Satanás nesse versículo? Orgulho. Mas as pessoas vão me ver cavando, mendigar, eu tenho vergonha. Quem que pensa nisso? Somente o orgulhoso. Porque o manso, que é aquele de Mateus 5, das bem-aventuranças, é aquele que se reconcilia com Deus. Quando Deus o chama a uma exortação, o que ele pensa? E não importa, Deus, a disciplina que eu tenho que sofrer, não importa a humilhação que eu tenho que passar, eis-me aqui, só não me deixe ficar sem a tua presença. Característica bem marcante de um servo que é segundo o coração de Deus, como Davi. Davi, quando foi acusado do seu pecado, ele se atirou no chão, ele não ficou dando desculpas para Natã, é isso? Profeta Natã. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos sinceros e humildes e aceitemos as disciplinas que Deus precisa tratar com nós para que herdemos o reino. Porque assim como Satanás foi expulso do reino, nós, os mordomos infiéis, se for o caso, seremos também da mesma forma, porque nos tornamos a imagem do diabo. Versículo 4: eu sei o que hei de fazer. Olha aqui a autossuficiência, a confiança, a característica da falta da dependência de Cristo, porque os humildes falam: eu não posso fazer nada sem Cristo. Esse tinha isso no coração? Eu sei o que hei de fazer, apoiado no seu próprio entendimento, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si para um dos devedores, ou seja, ele que organizava todas as finanças, ele falou: já sei o que eu vou fazer, eu vou dar desconto para um aqui, vou dar desconto para outro ali, né? Eles vão pagar, eles vão ficar felizes comigo, com a multiplicação do meu comércio, eu estou sendo bonzinho com eles, e quando eu precisar de uma casa para morar, eu vou ter onde morar. E sabe que são muitas vezes que nós nos encontramos exatamente como esse mordomo fiel. Em vez da humilhação, arrumamos jeitos para fingir uma solução que, na verdade, Jesus olha isso e diz assim: isso é abominação. Não vou ler aí o versículo nem 5 nem 6, que é o que são as multiplicações do comércio que esse mordomo infiel faz. Vou passar para o 7. Vou passar para o 8. O 8 é o próprio Jesus contando, né, a parábola, e louvou aquele Senhor. Quem que é aquele Senhor que a gente começou a parábola? Deus, o homem rico, certo? Deus louvou o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Peraí, Deus está elogiando, o cara roubou,
O cara multiplicou o comércio, não se humilhou, apoiado no seu próprio entendimento, e Deus elogia o ato injusto? Não. Como que eu posso ter certeza disso? Pela sequência do versículo. No versículo 10 assim: e eu vos digo, 9, e eu vos digo, granjeai, amigos, com as riquezas da injustiça. Sabe? Às vezes eu vou concluir a palavra do dízimo do pastor da quarta-feira. O pastor falou sobre as más administrações, né? Eu vou aplicar isso, que faltou aplicação. Quando a gente administra mal o nosso dinheiro, isso é uma mordomia infiel, porque seguramente o mau administrador das finanças, se ele não é fiel na sua administração, ele não vai ter a quantia exata da fidelidade para devolver para Deus. Vai ter? Ele é um mau administrador. Você acha que para Deus ele vai ser bom administrador? Vai faltar para ele, e aí ele vai pensar assim: não, mas olha, Deus fala que tem que devolver 10%, então não quero nem saber se eu vou ficar sem, mas o de Deus está aqui. Você acha que isso acontece? Ou nós pensamos assim: não, olha, Deus, eu não vou devolver direitinho, porque vai faltar comida na minha casa, os meus filhos não vão ter que comer. Má administração traz ao dízimo infidelidades, mordomia infiel nos dízimos, nas ofertas e nas ofertas alçadas. E aí Jesus diz assim: vocês que ficam segurando, que granjeiam, acumulam riquezas através de injustiça, que foi o que o mordomo infiel fez? Ele acumulou riqueza através do quê? Da falcatrua. Por quê? Porque o homem devia 100, ele falou: paga só 80, e os outros 20 ele ficou para ele. Você deve quanto? 200? Paga só 100. Então ele estava acumulando riquezas, porque ele sabia que ele ia ser dispensado da sua mordomia. Então Jesus fala: para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Aí Jesus conclui a parábola dizendo assim: ó, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Ou seja, querido, mau administrador não será fiel nos dízimos, nas ofertas e nas ofertas alçadas. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aqui não tem desculpa para rico e para pobre. Porque ele está falando assim: se você tem pouco, mas você é fiel no pouco, se eu te colocar no muito, você vai ser rico. Você vai também ser fiel. Agora, o rico, se ele é infiel no pouco, ainda que Deus tire tudo dele, ele vai continuar sendo infiel. Porque é um tratamento do caráter. Deus quer tratar o nosso caráter. Ele quer que nós olhemos o arqui-inimigo dele, onde houve a primeira rebelião contra a lei moral de Deus, e os dízimos e as ofertas estão na lei do Senhor. Nós olhemos para isso e falamos: eu não quero ser como Satanás, eu não quero ser como o mordomo infiel, eu não quero ter a semelhança de Satanás, eu quero ter a semelhança de Cristo, que foi humilde, que sendo diferente em tudo de todos os homens, ele não dizia assim: não, eu não vou estar com esse povo não, prostituta, cobrador de imposto, não, eu não vou me envolver com esse povo não. Ele era diferente, ele era especial, só que ele era humilde, então ele se misturava para a salvação, mas o fato dele se misturar por causa da sua humildade transparecia a sua diferença. E é isso que nós temos que ser, é isso que Deus quer que nós sejamos, que todas as vezes nós façamos uma comparação entre a imagem de Cristo e a imagem do diabo. O que Deus nos ensina e espera de nós, o que o diabo nos ensina e espera de nós. E sempre o que o diabo nos ensina e espera de nós é infidelidade, porque isso é a essência do caráter do diabo, a infidelidade. Versículo 11: pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, nem naquilo que você conseguiu injustamente é fiel. Quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, se você, funcionário de empresa, funcionário de casas, qualquer lugar que você ocupa que você tem um chefe, se você não for fiel, quem vos dará o que é vosso? E sabe quem está em cada lugarzinho que você trabalha, em cada coisa que você faz? Os anjos do Senhor, anotando, fazendo relatórios e enviando para Jesus.
Versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, irmãos, cuidado com a mordomia de trazer os dízimos, as ofertas no gasofilácio. Se elas não forem justas, se elas não forem fiéis, vocês estarão depositando aqui no altar coisas que são impuras e abomináveis. E eu peço que vocês, em particular e a todo momento, façam uma avaliação de como Deus o está vendo. Se a palavra de Deus para você, servo bom e fiel, entra no meu repouso, está lá em Hebreus 4. Repouso porque quem não aprendeu a repousar nessa terra, que é o quarto mandamento, os 7 dias da semana, o sábado, não entrará. Tudo está relacionado. E que você possa ter uma conversinha muito sincera e especial com o Senhor e deixar Ele apontar qual é a mordomia que você está servindo, a fiel ou a infiel. Com essa consciência, venha colocar no gasofilácio os seus dízimos e as suas ofertas. Amém?